Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. O que você irá ouvir nos próximos minutos é o fruto da reflexão da palavra de Deus através do Espírito Santo. Isso tem o poder de transformar as nossas vidas de glória em glória. Então, fique à vontade para ouvir, compartilhar e deixar o seu gostei. Além disso, você é o nosso convidado para participar do próximo encontro online dos Ungidos. Ele acontece todo sábado a partir das 10h45 da noite. Se você tem interesse, basta comentar nesse vídeo ou entrar no link da bio do nosso Instagram, _ungidos. Agora fique com o nosso estudo, ele já vai começar. Boa noite, pessoal do podcast. Boa noite! Boa noite! Glória a Boa Deus. noite. Glória a Deus. Hein? Boa noite. Ou bom dia, né? Vai ver o horário que eles vão ouvir, né? É verdade, nós Mas- estamos gravando à noite, Bom então... dia! Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde! Bom Seja bem-vindo. dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a todos que nos ouvirão, né, posteriormente. A palavra hoje vai ser em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, escrita à Igreja Universal, né, que ele fala, e também no capítulo 2, verso 1. Quem tiver uma Bíblia, acompanha na leitura. Quem não tiver, eu vou ler para vocês poderem ouvir. Começa assim. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda a espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam pela desobediência à mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Até aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. O texto por si só já não precisa de muita coisa. Pedro escreve inspirado pelo Espírito Santo de um jeito muito bonito. Mas a primeira parte desse texto que me chamou a atenção foi a que é escrita no verso 2, que fala: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Queria que os irmãos junto comigo lembrassem de uma criança, um recém-nascido, quando ele está naquela fase de que ele não sabe falar, ele só chora, ele não sabe muito bem o que ele quer, porque ele sente fome, a única fonte de alimento que ele tem é o leite materno, e nesse momento ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque está com fome, a mãe ali entende o que ele quer dizer, e a gente na fé não é muito diferente. Quando a gente começa nessa caminhada cristã, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. A gente não sabe muito bem o que a gente deseja comer. A gente só chora para Deus e Deus vem e nos alimenta de uma forma. Alguns, né, que são acostumados em umas igrejas um pouco mais pentecostais, o Senhor fala através de profecia, o Senhor vem e usa um irmão para falar aquilo que a gente necessita, e a gente está ali aprendendo ainda essa caminhada, ainda sendo pego no colo, né, sendo guiado pela mão, a gente é alimentado. Né? Alguns outros numa intimidade com Deus, numa leitura bíblica, numa oração, mas é uma fase que a gente deve anelar. No início da nossa fé cristã, que o Senhor chama de primeiro amor, é um lugar que o Senhor sempre exorta na nossa palavra, assim, o Apocalipse ele cita para a igreja de Efésios, que é um lugar que a gente deve retornar sempre. Então, não é como se fosse um lugar ruim para a gente estar. Esse lugar de criança, de anelar por esse leite espiritual, de anelar por essa parte que o Senhor nos alimenta, sabe, que é o conhecimento da palavra, é algo bom. É algo que Pedro está ensinando aqui, que é algo que a gente deve voltar sempre, que é algo que a gente deve anelar tanto, que a gente tem que ser como uma criança, que agora é pegado pelo colo, pelo nosso Senhor,
que pela sua infinita graça é alimentada. E é alimentada toda vez que chora. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção daquele que fez ou não fez. Se a gente chorar para Deus, Ele vai nos responder. É claro que existe uma outra coisa que é a gente agradar a Deus. E para isso a gente deve se dedicar. A gente deve buscar de sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra, para andar de uma forma que o agrade. Mas amar, Ele ama sem exceção. Amar, Ele amou a gente. Quando a gente ainda não era povo, como o próprio Pedro fez questão de escrever aqui, guiado pelo Espírito Santo, a gente pecador, a gente em trevas, a gente sem conhecer palavra alguma, ou até conhecendo, mas desobedecendo, porque não conseguia vencer o pecado. Mas imagina agora, reconciliado com Cristo. Por meio de Cristo, a gente agora faz parte do povo de Deus, a gente tem Deus no mundo, a gente alcançou misericórdia por conta da graça de Cristo naquela cruz. Então, essa guia de Pedro é algo que a gente deve realmente buscar viver como no primeiro amor, aquele primeiro amor que a gente não sabia exatamente o que a gente queria, a gente sabia que o nosso pai saberia, a nossa mãe saberia. Quando a gente era criança, às vezes a gente nem sabia o que tinha, o que a gente podia escolher, mas aquilo que o pai oferecia para nós, a gente se alimentava e se alegrava. Então, que a gente seja assim, que a gente não seja, sabe, aquela criança quando vai ficando um pouco mais velha, que não quer comer uma salada, que não quer comer isso, que não quer comer aquilo, que quer escolher aquilo que o amiguinho gosta. Que a gente não seja assim, que a gente não queira escolher pregadores, que a gente não queira escolher palavras, que a gente não queira escolher o que o Senhor vai colocar na nossa mesa. Mas tem uma passagem que fala que, enquanto vocês estiverem em missões, visitando a casa dos irmãos para pregar o evangelho, comam tudo aquilo que colocarem na mesa. Ou seja, tudo que o Senhor colocar diante de nós, como uma criança educada, vamos se alimentar. Ele é o nosso pai, ele sabe exatamente o que ele quer. E não é como se ele não tivesse outra coisa para nos oferecer. Não, ele tem. Mas o que ele sabe é que a gente precisa daquilo para que a gente se fortaleça e continue caminhando no evangelho. Tem muita comida gostosa por aí que a gente vê, que ela é aprazível ao nosso paladar, que ela é uma delícia, ela é bonita aos olhos, mas não tem nutriente nenhum. Mas é como se a gente não comesse nada. Daqui a 2 dias, 3 dias, a gente tá fraco se a gente só comer aquilo. Agora, tem comida, que são comidas simples, que é um arroz e feijão simplão, mas que a gente comer, a gente dura o dia inteiro. A gente fica firme a manhã inteira. No norte, a gente comia muito virado feijão. Né? Aquele virado de feijão, se a gente comesse no café, a gente podia ficar até de noite sem comer, porque aquilo sustentava. Mas era algo tão simples, era feijão, na maioria das vezes amanhecido, que tipo, a gente tinha comido no almoço, sobrou, né? A gente fez na janta, ou no café da manhã no dia seguinte, a gente colocou uma farinha ali, aquilo ali nos fortaleceu o dia inteiro. Sabe, tem coisas simples que é o que o nosso corpo necessita. E no nosso espírito é a mesma coisa. Tem coisas simples que a gente olha e talvez não seja tão aprazível aos nossos olhos, mas é aquilo que vai nos fazer caminhar dia após dia no Evangelho. Então, esse primeiro direcionamento de Pedro é que a gente seja criança, na simplicidade. Por quê? Toma um leite racional, sobrevive, cresce, se robustece. O Senhor vai dar aquilo que cada um aqui precisa para crescer e se robustecer na fé e em sabedoria. Mas a gente precisa aceitar comer daquilo que o Senhor está dando para nós. A gente não pode ser uma criança que é muito seletiva, que quer uma coisa, não quer outra, só quer comer os doces, só quer comer aquelas coisas aprazíveis, mas aquelas coisas que vão fazer mal, que vão acabar trazendo um paladar infantil. Lembra? A Amanda fala muito disso, paladar infantil é alguma coisa que dá em criança, que acaba prejudicando, muitas das vezes, a questão da alimentação, a questão de como ela vai lidar com o alimento. E a gente também. E isso também, graças a Deus, nós tivemos pais que nos educaram muito bem. Eu e a Manu, creio que todo mundo que está aqui também, né, que nos educaram de uma forma a não ficar reclamando das coisas. Né? Mas muitas das vezes, agora numa questão espiritual, a gente está do lado de um irmão, de uma irmã, e a gente percebe que acaba reclamando muito. Quando a gente é novo na fé, a gente pega uns costumes que não deveria. A gente escuta alguém reclamando de um pregador e pensa que é normal dentro da igreja. E pensa que está certo, até porque o pessoal dentro da igreja está reclamando dos pregadores. Então, se eles reclamam, eu que sou novo na fé, posso reclamar também. Por que eu não vou reclamar? Mas isso, na verdade, é uma cárie dentro de uma criança. Uma criança que comeu tanto doce, que foi ensinada de uma forma incorreta, que agora ela está tão acostumada com aquilo que ela comia que ela não aceita outro tipo de comida. Mesmo sendo uma comida que possa alimentar o espírito dela. E ela, por conta disso, começa também a estragar os demais que estão chegando agora. Não estamos julgando quem infelizmente tem uma fraqueza como essa. Não, vamos orar por eles no final do culto, no final dessa reunião. Mas hoje o Ale até estava comentando sobre isso, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E a gente que está caminhando, e eu considero todo mundo aqui novo, está caminhando. Tem um pastor no nosso meio, mas eu tenho certeza que ele ainda se considera uma criança na fé. Ele ainda está aprendendo no Evangelho. Está todo mundo aqui aprendendo o Evangelho. Jesus Cristo disse que nós temos que ser como crianças. Das crianças é o reino de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer alcançar esse lugar, e para alcançar esse lugar a gente tem que ter essa simplicidade de uma criança. Mas vamos continuar, deixando um pouco de lado essa referência das crianças. Se o senhor quiser voltar nela, a gente volta. Mas a palavra continua assim.
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aí que tá. Vamos continuar ainda nessa linhagem de alimento. Tem coisa que a gente recusa, a gente rejeita, né? E nossa, até fico um pouco emocionado de falar isso. Tem palavra que a gente rejeita, mas tem gente tão necessitada daquela palavra, que se pudesse comer, eu tenho certeza que comeria com gosto. Sabe que quando a nossa mãe, nosso pai falava, não reclama dessa comida que você está comendo, tem gente que não tem. Exatamente. Exatamente no nosso meio espiritual. Porque tem palavra que chega até a gente, irmãos. Tem palavra que chega até nós. E a gente reclama. Mas tem gente que não tem nem aquela palavra. Tem gente que está com os ouvidos fechados para elas. E que não consegue entender o que a gente consegue entender com facilidade. Às vezes, nossa, mas o irmão vai pegar essa palavra de novo, olha só, 23 de Salmo, né? 23 de Salmo de novo, estou cansado de ler 23 de Salmo, mas glória a Deus que você escuta 23 de Salmo, né? Glória a Deus que o irmão está pregando de novo a multiplicação do azeite da viúva. Glória a Deus que Deus está pregando, que o irmão está pregando de novo aquela passagem que fala sobre a Santa Ceia, e você consegue entender, você consegue escutar o que Deus está falando contigo. Tem gente que daria a vida para escutar, e infelizmente está com o ouvido fechado, perdido no mundo e se corrompendo porque ainda não creu, porque ainda não conheceu a verdade, porque muitas das vezes ela não consegue se alimentar ainda, né? Mas vamos agradecer pela palavra que está vindo. Edificadores rejeitaram. É como se pessoas rejeitassem esse alimento que veio para eles. Mas outros, que não faziam parte daquele povo, se alimentaram, se fartaram e estão vivendo dela até hoje. Vão viver pela eternidade. E esse alimento é Cristo Jesus. Se alimenta essa palavra que está diante de nós. Então a gente deve desfrutar dela. A gente não pode rejeitar, como infelizmente a gente vê na nossa própria palavra e no nosso dia a dia, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos relacionamentos, pessoas que rejeitaram uma palavra que nos sustenta. E a gente olha para pessoas, infelizmente, para o mundo, não precisa nem olhar muito longe. Então, comendo coisas que não fazem bem, estão comendo coisas que aparentemente são deliciosas, são boas, mas que no fim da vida delas vai trazer uma viuvez não, mas uma vida, uma terceira idade, uma vida idosa muito complicada. Muitas das vezes a gente vê isso, pessoas que caminharam de forma dissoluta no final da sua vida chegando sozinhos, abandonados por família, por conta da forma que caminharam durante a sua vida adulta ou até adolescência ali, naquela fase um pouco mais jovem. Mas o pior ainda é a eternidade dessas pessoas, que por conta da alimentação, do que elas viveram, do que elas buscaram aqui nessa terra, na eternidade, elas vão colher o que elas buscaram. Muitas das vezes, na verdade, todos aqueles que não comerem dessa palavra, né, desse nosso Senhor Jesus Cristo, perecerão no inferno. Essa é a verdade. Então, o fim deles é muito pior do que a gente pode imaginar. Além de uma vida sem o nutriente necessário para que ela possa viver bem, para que ela possa viver com alegria, para que ela possa conhecer a verdade, a eternidade dessa pessoa no inferno. E a gente aqui, graças a Deus, pela bondade do nosso Senhor, o Senhor tem aberto os nossos ouvidos, os nossos olhos para enxergar que essa é a nossa pedra, que esse é o nosso alimento, que esse é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos afaste de tudo aquilo que pode fazer com que a gente rejeite, que o Senhor tire de nós toda expectativa mal alinhada. Vejo que muitos dos fariseus, que a gente analisar um pouco na palavra, não se alimentavam da palavra de Cristo porque esperavam que o Salvador viesse de outra forma. Esperavam que ele viesse de uma forma talvez militar, ou talvez política, ou como um grande rei, ou aquele que tomaria, como um rebelde, que tomaria o governo de Roma e devolveria as terras para Israel, mas ele veio na forma de um simples carpinteiro que mal conheciam, que era filho de um homem que poucos conheciam, de uma cidade que ninguém gostava. E dentro da própria cidade tentaram matar ele, e, ele não era bem visto por quase ninguém, praticamente ninguém confiava nele. Era muito difícil quem acreditava em Jesus. Até os 12 que andavam com ele muitas das vezes duvidavam de quem ele era. Um dos 12 o traiu, do pessoal que estava mais perto dele, foi lá e entregou ele para os seus inimigos. Então, eles esperavam, eles tinham uma expectativa desalinhada. Então, que o Senhor repreenda no nosso meio, em nome de Jesus, toda expectativa mal alinhada do Evangelho, da forma que a palavra vai chegar para nós, da maneira que a gente vai servir no ministério. Talvez a gente espera servir em grandes altares, pregando para multidões, e às vezes o Senhor quer que a gente sirva numa igreja simples, pequena, com poucas pessoas. E qual que é o problema disso? Muitas das vezes o problema é que não se encaixa com a nossa expectativa. Se a gente rejeita essa realidade que Cristo preparou e separou para nós, Cristo alinhou ao nosso coração, a gente não está rejeitando só a realidade que ele separou, a gente está rejeitando ele mesmo. A gente está negando aceitar aquilo que Cristo pensou para nós desde antes da fundação do mundo.
a gente está negando o alimento, mais uma vez. A gente está sendo seletivo demais a basear nas nossas expectativas e nas nossas vontades. Então, que o Senhor nos livre de recusar, né, esse alimento maravilhoso que o Senhor tem nos dado. E daí ele continua: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. A gente já segue para a Escritura. Mas essa passagem fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. E é para nós isso daqui. Você lembra que no início o Senhor direcionou a gente num exemplo de alguém que começa a reclamar dos pregadores e acaba ensinando os novos convertidos a reclamar também? A gente pode ser essa pessoa, se a gente não cuidar. Nós também estamos fazendo parte desse edifício. A gente está fazendo parte da obra que Deus está fazendo. E a maneira que a gente se comporta vai impactar na vida das demais pessoas dentro do reino de Deus que estão em nossa volta. A forma que a gente está servindo pode atrapalhar ou pode auxiliar alguém a servir melhor ou não a Deus. A maneira que a gente muitas das vezes reclama, a maneira que muitas das vezes a gente aceita, abraça, que a gente é uma terra fértil, recebe a semente, está ali com seus nutrientes para gerar aquele fruto, para aceitar aquela obra que Deus deu para nós. Pode auxiliar alguém que está fraco na fé, alguém que está abatido, alguém que está enfermo, alguém que está provado a continuar caminhando. Esses tempos eu estava sentado com auxiliares jovens ali da minha comum, da congregação, e eles estavam contando um testemunho de agora ele é ancião, né? Ele é um cargo, um dos cargos mais altos dentro da congregação em relação ao ministério. E ele era um auxiliar na verdade ele era só um jovem de uma igreja, nem tinha ministério na época. E ele admirava muito um auxiliar de salmo, ele admirava aquele auxiliar de salmo que auxilia os jovens ali na caminhada. E daí um dia ele foi no meio do mato, né, porque ele morava no interior, tudo era um pouco mato. E daí ele chegando ali, eu orava a Deus e falava: Senhor, não vou mais para a igreja. Eu queria ser que nem aquele auxiliar de salmo, e eu não sou, eu sou fraco, eu erro nisso, naquilo e naquilo. E daqui a pouco, quando ele percebe aquele auxiliar de salmo que ele admirava tanto, estava atrás dele. E ele chama ele para cima de uma rocha, assim, de um penhasco, e mostra uma corda pendurada numa árvore e fala: olha, eu ia me jogar daqui. Eu escutei tua oração. Você me tem como exemplo, eu me sinto tão fraco. E os dois começaram a caminhar junto na fé. E hoje eles alcançaram posições muito boas juntos, graças a Deus. Sei que um ancião, não sei do que aconteceu na vida do outro, mas eu sei que às vezes a gente não pode perceber, mas tem alguém olhando para nós. Eu vejo que a Manu tem muito das características do sogro e da sogra, e às vezes o sogro e a sogra nem perceberam que a Manu estava olhando para eles. A Stephanie, eu vejo a mesma coisa, tem características do sogro, da sogra e da Manu, e talvez eles nem tenham percebido que a Stephanie estava olhando para eles. Todo mundo aqui tem características de alguém que a gente viu, tenho certeza que se a gente chegar na igreja do Claudio Van, a maioria das ovelhas vai ter características do Claudio Van, porque vem no Claudio Van uma pedra que está ali há muito mais tempo, e um exemplo a ser seguido, sabe? Agora, se tem alguma coisa que está desalinhada, as pessoas também vão imitar. E a responsabilidade é nossa. A gente não pode... mas cada um sabe como servir. Cada um sabe o que fazer. A responsabilidade é deles, a salvação é individual. Mas através do nosso testemunho a gente pode atrapalhar a salvação de uma pessoa. E a seriedade do evangelho é muito grande. A gente tem que levar a sério, né, o testemunho que a gente caminha. Tem passagens de Paulo que a gente lendo fica abismado, que ele fala: você que sabe que não tem problema nenhum comer carne sacrificada aos ídolos, mas conhece o entendimento do seu irmão que crê que se você comer você está pecando. Aí você come, constrange ele a comer, você vai fazer com que aquele que Cristo morreu na cruz pereça porque você não consegue se controlar e não comer carne naquele momento? Então, até a forma que a gente se alimenta pode ser um testemunho errado e o irmão acabar pecando por conta disso e se afastar da graça. A culpa é nossa, de certa forma. A gente está ali sendo como uma pedra de tropeço, por conta de um testemunho mal dado, por conta de uma forma de se expressar, muitas das vezes, não se importando com o que o irmão está pensando. O sogro trouxe algo muito interessante. Ele falava que Cristo ele não pensava, ele queria colocar as outras coisas antes dele. Ele não queria se colocar na frente, ele colocava os sinais, ele colocava até mesmo as pessoas, às vezes, antes dele. E a gente tem que fazer o mesmo, a gente tem que pensar primeiro no outro. Será que o que eu estou fazendo aqui dentro dessa casa de oração está refletindo na minha vontade ou está refletindo no que o outro está vendo também? Tem ensinos da nossa palavra maravilhosa que fala sobre a gente andar em fidelidade. Como para Deus.
Então, é muito fácil. A gente não precisa pensar toda hora, né, como que a Manu está sentindo o que eu estou fazendo, como que a sogra está sentindo o que eu estou fazendo. A gente pode pensar em como eu estou agindo para com Deus a todo momento. E isso, com certeza, vai dar um bom testemunho para as pessoas à nossa volta. A gente vai andar em fidelidade diante de Deus e diante dos homens com uma facilidade muito grande. Eu creio que Cristo não ficava olhando para tudo que as pessoas imaginariam dele. Até porque tem momentos, né, não é sempre também que o nosso testemunho vai estar, né, acabando atrapalhando. Às vezes a gente vai estar com o testemunho correto, a gente vai estar fazendo o que é certo, mas as pessoas que não aceitam a forma que a gente está caminhando no Evangelho vão escandalizar. Né? Isso possivelmente vai ser algo que o Senhor vai tratar no coração deles, o Senhor vai tratar com eles. Né? Porque a gente via Cristo muitas das vezes caminhando em fidelidade para com Deus, as pessoas não aceitando isso. Então a gente tem que manter sempre a fidelidade com Deus e buscando amar o próximo. Acredito que essa é a forma que o Senhor quer que a gente caminhe, mas mantendo a fidelidade com Deus. E se mesmo manteve a fidelidade com Deus, pensou em amar o próximo ficou escandalizado, então é uma coisa que Deus vai tratar com eles. Se eles rejeitaram alguma coisa da parte de Deus, eles que vão lidar com Deus, não vai ser a gente não é juiz de ninguém, a gente está aqui como pedra para edificar uma casa. O juiz que vai se sentar no trono dessa casa é ele, entende? Então vamos assumir o nosso lugar, assumir nossa responsabilidade, dar um bom testemunho e de andar em fidelidade diante de Deus e também dos homens. Continuando. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, a rocha que faz cair. A gente encontra em Cristo Jesus a nossa salvação, o nosso amado, a nossa remissão, aquilo que é de melhor assim, para nós. Cristo é tudo para nós. E esse mesmo Cristo que nos trouxe a salvação por meio do seu sangue, esse mesmo Cristo que é aquele que a gente olha e deseja estar com ele é o motivo da nossa salvação. E as pessoas que creem nele estarão com ele eternamente, aquele que for fiel até o fim vai reinar junto com ele. Mas aqueles que não creem em Jesus, eles já estão condenados. Então a seriedade que o Evangelho traz, essa pedra que é Cristo Jesus, evidencia é que ele é o mesmo que salva, mas ele é aquele que vai julgar também. Sabe? Ele é o nosso juiz. Ele tem o poder nas mãos. E ele veio, morreu para que nós crescêssemos e fôssemos salvos, mas aquele que não crê, ele já está condenado. E a pedra que é a nossa pedra de salvação é também a pedra de tropeço para aqueles que não creem. Aqui a pedra é como o Evangelho é é a nossa arca, né? Que Pedro, acho que Pedro que cita em algum determinado momento, é o lugar que a gente tem para fugir da condenação desse mundo. É Cristo, Ele é o lugar que a gente pode se abrigar, é nele que a gente pode se deleitar, se gloriar e confiar. Mas quem não estiver dentro desse Evangelho, quem não se encaixar nessas palavras, vai perecer para sempre no inferno. A seriedade do Evangelho é uma escolha que vai durar para sempre. Você crê em Jesus, crer nessa pedra, entrar nessa arca e viver para sempre com Ele, em alegria, em amor, em felicidade, ou escolher essa vida, escolher os prazeres mundanos, viver nessa realidade terrena e, infelizmente, perecer. Não só de uma desnutrição espiritual, uma fraqueza da alma, uma necessidade intensa de estar com Ele aqui na Terra, mas, infelizmente, tendo uma separação eterna durante a eternidade no inferno. Ele é uma pedra que vai ser um motivo pelo qual as pessoas vão ser salvas, mas as pessoas vão olhar e vão falar, mas por que a gente não pode entrar? E Deus vai falar, porque vocês não creram em Cristo Jesus. E vocês estão condenados. Porque vocês não creram naquele que eu enviei para a salvação de vocês. Então, o Evangelho, em Hebreus, ele fala o seguinte, que se na lei o pecado teve sua justa retribuição, quanto mais nesse Novo Testamento, essa nova realidade no Evangelho, em que Cristo, o próprio Deus, morreu na cruz derramando o seu sangue, quanto mais será a retribuição daquele que não caminhar de acordo com as palavras do nosso Senhor. Qual que é o peso de você descumprir uma lei? Agora, qual que é o peso de você calcar os pés do Filho de Deus? Você não crer e você duvidar e ainda propagar uma mentira relacionada ao Evangelho. Mas ainda tem, acredito que algo que chega a ser perto de ser pior, que é você conhecer Ele, que é você saber que Ele é o Salvador,
É você saber que nele a gente pode ser salvo e viver a eternidade bem em paz. E você viver em mornidão e ser vomitado por Deus no último dia, porque você não viveu a totalidade do evangelho. Eu acho que isso vai ser pior, porque nós profetizamos, nós pregamos, nós falamos em seu nome. E ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu acho que isso vai ser pior. Porque você saber o poder que ele tem, você saber a verdade que ele propaga, você conhecer tudo relacionado a ele, mas não conhecer ele. Ter conhecimento dele, mas não... ter conhecimento sobre ele, mas não conhecer a ele. Eu acho que isso daí vai ser algo que com certeza vai doer muito, né? Vai doer muito para as pessoas que infelizmente passarem por isso. E oxalá nenhum de nós que estamos aqui vão passar por isso em nome de Jesus. Mas para isso, nós devemos vigiar e viver o nosso chamado, que é: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram o povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse é o nosso chamado. A gente crê. E oxalá todos aqui reforcem cada dia mais a fé e a confiança na graça de Deus. Nós somos chamados como uma nação escolhida, como uma geração eleita e como um sacerdócio real diante do nosso Pai, para viver bem nessa terra, mas viver bem com Ele nessa terra. E não falo viver bem materialmente, não falo viver bem nessas questões de terrenas, não. Falo viver bem com Ele, com a nossa alma saciada, cheia do leite espiritual. E viver muito, mas muito melhor a eternidade. Esse é o nosso chamado. Né? Vamos aproveitar, porque o Evangelho não é algo que a gente pode brincar, o Evangelho não é algo que a gente pode levar numa brincadeira, levar na mornidão. Acho que foi Ananias e Safira, eu não me recordo o nome dele, mas eu sei que a esposa dele chamava Safira. Eles, infelizmente, mentiram ao Espírito Santo. Né? Eles falaram que tinham vendido uma posse por um preço, e na verdade era por outro, entregaram uma parte mentirosa, e os dois morreram por conta disso. É esse o nível da seriedade do Evangelho. Agora a gente não vê muitas pessoas morrerem como naquele dia com Pedro ali declarando a morte deles, mas a gente sabe que aqueles que não confiam, aqueles que mentem o Espírito, aqueles que o Senhor nos livre, nos afastam de Jesus, se afastam de Jesus, eles perecerão uma morte eterna. E não é isso que Deus quer para nós. Antes, nos preparou uma salvação desde antes da fundação do mundo, para que a gente cresce nele e vivesse a eternidade debaixo das suas asas, no seu amor, no seu reino, e vivendo a verdade dele para nós. É isso que eu queria compartilhar hoje, espero que vocês tenham entendido. E quem quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Esses tempos eu tenho refletido bastante sobre uma coisa, inclusive eu tenho até conversado com a minha mãe sobre isso, que voltando na questão, lá no começo do capítulo, quando ele vai fazer essa questão do como crianças recém-nascidas desejam o leite, né? Quando o nosso corpo, ele está sentindo falta de alguma coisa, seja ferro, seja cálcio, alguma vitamina, a gente, sem pensar, a gente sabe o que tem que comer. Eu lembro que tinha uma época que eu estava necessitando muito de tomar leite. Eu sentia, assim, uma sede enorme por tomar leite. Tomava água, a água não passava sede, e só leite estava me saciando. Por quê? Porque estava faltando no meu corpo algo que só o leite podia me dar. Também, outras épocas, foi a mesma coisa com vitamina de banana, ou frutas, coisas que só algo específico poderia repor aquilo que meu corpo estava necessitando. E eu vejo como é natural também acontecer com as coisas de Deus. Por exemplo, quando a gente ainda não se converteu, mas Deus já está preparando o nosso coração para a nossa conversão, a gente fica com alguma coisa no nosso coração que está inquieto. A gente começa a perceber que a gente está precisando de alguma coisa. E a gente começa a se incomodar com isso. E a gente começa a procurar saber o que é, procurar entender o que está acontecendo. E às vezes a gente busca até em caminhos errados.
mas só o caminho de Deus, só aquilo que Deus tem a oferecer pode saciar a gente naquele momento, e não só naquele momento. Quando a gente entra na igreja, quando a gente está participando da igreja, quando a gente está na caminhada do evangelho, a gente passa por muitas situações, muitas dificuldades, muitas batalhas e lutas. E muitas das vezes a gente fica com essa sensação de que está faltando alguma coisa, que eu estou deixando de lado, sabe? O Espírito Santo ele fica incomodando a gente de algo que a gente precisa fazer, seja ler a Bíblia mais, seja orar mais, seja ter mais comunhão, fica alguma coisa na incomodando a gente, que fica cutucando a gente para que a gente faça aquilo, que só Deus pode suprir essa necessidade. Então veja que como Deus ele trabalha na vida da gente, Deus trabalha com cada um. Deus trabalha e se preocupa com o nosso estado. Ele percebe que aquilo está faltando e que aquilo que está faltando é justamente aquilo que a gente necessita, que Deus tem para a nossa vida. Naturalmente, o Espírito Santo ele coloca no nosso coração. E aí a gente começa a buscar Deus e começa a entender justamente aquilo que está faltando na nossa vida ainda. Aquilo que Deus pode proporcionar. Aí quando a gente busca aquilo, quando Deus permite que a gente alcance aquilo, a gente tem uma sensação de alívio. Poxa, finalmente eu fui saciado, né? Deus nos alimentou daquilo que estava faltando no nosso espírito, no nosso ser, no nosso corpo, no nosso coração. Então, é algo que Deus trabalha de forma muito natural na gente. E eu creio que cada um aqui já passou por uma experiência dessa, de sentir que está faltando alguma coisa muito forte e ficar incomodado com isso, a ponto de que precisou passar dias orando sobre isso, e depois Deus foi lá e saciou aquilo que você estava necessitando. Então Deus trabalha nos mínimos detalhes, Deus trabalha nos grandes detalhes, e Deus trabalha de formas maravilhosas na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então é isso. Acredito que por hoje é só. Tá chegando o fim da nossa reunião. Amém.